e sejam todos muito bem-vindos a este webinar sobre diversidade. Um conceito em constante evolução e cada vez mais preponderante na gestão de instituições públicas e privadas e, claro, com um impacto crescente na forma como vemos o mundo. Somos uma sociedade multicultural, isso é um fator inegável, e a representatividade permite que as pessoas se sintam unidas, ouvidas, validadas e vistas. É sobre esta temática que vamos estar à conversa na próxima hora. O meu nome é Catarina Faria e tenho comigo um painel de peso que passo a introduzir. Rita Reis, responsável pela comunicação da Merck Portugal e Europa. Catarina Fernandes, Leader of Learning, Development and Inclusion da SONA-EMC. E Carla Tavares, Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a conhecida CIT. Às três, obrigada sincero por terem aceito o nosso convite para estar à conversa hoje e sem mais delongas, passo à primeira e à mais generalista pergunta, mas também a mais complexa, que é afinal o que é isto da diversidade e da inclusão. Se calhar de uma forma aleatória sugiro que seja a Catarina a começar, mas quero obviamente ouvir as considerações das três, por favor. Muito bem, muito boa tarde a todas. Estamos aqui num painel feminino. Espero que quem nos esteja a ouvir seja mais representativo. Catarina, ora bem, isto da diversidade e inclusão, há uma frase que já muita gente ouviu, que é da Verna Myers, que é responsável pela diversidade e inclusão na Netflix, e costuma dizer que a diversidade é ser convidado para a festa, a inclusão é ser convidado para dançar, mas nós aqui na EMC acrescentamos mais um bocadinho. E acreditamos que a verdadeira equidade só existe, não é? Para além da diversidade, a inclusão, a equidade só existe quando a festa é feita com os princípios, com as necessidades, com as vontades de cada uma das pessoas que é convidada. Fazemos a festa em conjunto com todas as pessoas. Portanto, isto é muito importante. Catarina, quando falavas, dizias nós somos uma sociedade diversa, é verdade, mas sermos só diversos não quer dizer nada, daí não acontece nada. É necessário criarmos mecanismos para que todos nos sintamos valorizados e nos sintamos verdadeiramente incluídos para uma verdadeira inclusão acontecer e daí retirarmos os verdadeiros benefícios desta diversidade e inclusão. Carla ou Rita? Carla, está em silêncio. Vou então Isso, avançar agora. já, e se calhar eu poderia, até tendo em conta aquilo que é a missão da CIT, que está ligada à não discriminação entre mulheres e homens no mercado de trabalho e que surgiu num contexto muito específico no nosso país, e a CIT já surgiu em 1979, a maior parte das pessoas não tem sequer noção de que a CIT já existe há tanto tempo, e surgiu exatamente na sequência de uma forte entrada das mulheres no mercado de trabalho e da necessidade que houve de haver um mecanismo que providenciasse e que zelasse pelas questões relacionadas com os direitos das mulheres. Isto tem o que a ver com a diversidade? Tem a ver com o facto que, exatamente durante muito tempo, as mulheres ficaram afastadas daquilo que é o domínio público, ficaram afastadas do mercado de trabalho, estavam mais limitadas ao lar, ao trabalho da casa, dos filhos, e de facto hoje em dia, e quando falamos de diversidade, falamos também de uma maior participação feminina e sobretudo, e hoje que já chegamos a um ponto mais avançado, se calhar podemos falar de uma maior participação feminina nos órgãos de decisão, e até nos órgãos de topo mesmo das empresas privadas, até porque quando nós conseguimos ter mais pontos de vista, conseguimos também ter mais inovação, e aqui a diversidade está sempre ligada, necessariamente ligada com a inovação, e por isso não podemos também deixar de falar em diversidade sem falar em inovação, e depois, claro, isto tudo vai nos levar à inclusão, porque uma sociedade inclusiva não é mais do que uma sociedade que dá ouvidos, que dá atenção a todas e a todos que a compõem.
Completamente de acordo. Eu acho que nós na Merck, estou de acordo com as duas intervenientes até ao momento. É lógico que diversidade, para além da diversidade de género, para nós, é diversidade de coisas tão simples como competências diferentes, gerações diferentes, idades diferentes, géneros diferentes. Essas são relativamente simples de percebermos as diferenças, mas é diversidade de pensamento, é diversidade de culturas, é diversidade de gerações, como eu já disse. E inclusão é incluir todos na discussão, como a Catarina fez referência no início, é não convidar as pessoas habituais para a dita dança, mas convidar, se calhar, os que não são tão habituais de serem incluídos na festa e na dança. É um exercício que, por vezes, não é... parece simples estarmos a dizê-lo em voz alta, mas na prática, no dia-a-dia, nas atividades que levamos a cabo a nível empresarial, pelo menos eu falo a nível empresarial, é preciso mesmo ter essa consciência e ter essa mensagem na cabeça dos líderes das organizações para que façamos um propósito, ter essa diversidade e essa inclusão no dia-a-dia do que fazemos numa organização empresarial. Rita, tu já estás a pegar na minha questão seguinte, que é precisamente qual é o papel das instituições neste âmbito, nomeadamente nas privadas, e depois peço à Carla que nos introduza para as públicas. Eu acho que começa exatamente pelo topo, começa pelos executivos e pelos líderes das organizações darem esse exemplo, terem este propósito da diversidade e da inclusão e da equidade introduzidas em tudo o que fazemos no dia-a-dia, darmos o exemplo. É importante termos os restantes colaboradores e colegas também sensíveis para a questão da diversidade e da equidade e da inclusão, para que todos juntos consigamos ir mudando aquela que é a cultura da organização ou a cultura portuguesa ou a cultura da sociedade, porque há muitas questões de bias, não sei como é que isto se traduz para português, que nós temos naturalmente porque fomos criados de uma determinada maneira ou num determinado ambiente e que ao longo da vida temos que nos ir tornando conscientes que temos que abraçar e envolver todas as outras diferenças que existem nas pessoas, nas organizações. Mas acho que começa pelo topo da organização. Mas não pode ser só uma pessoa, é assim, Catarina, tem que ser todos, ou pelo menos temos que abranger, passando aqui a palavra à Catarina, é isto? Não, sem dúvida. Eu acho que há aqui um esforço tripartido, não é? As entidades públicas e a Carla vai falar sobre isso, portanto o esforço necessário do ponto de vista da legislação é fundamental. Recentemente o Instituto Jacques Delors lançou um estudo em que mostrava a evolução dos países em género, nos países que tinham cotas versus os países que não tinham cotas, portanto os que tinham legislação promotora e os que não tinham, e é evidente que os países que vão mais à frente são naturalmente aqueles que têm este esforço concertado do ponto de vista público. Do ponto de vista privado, as empresas têm aqui um papel enorme, um papel, em primeiro lugar, de estruturar internamente aquilo que é uma estratégia de atuação, perceberem muito bem onde estão e para onde querem ir, e portanto terem um plano de ação muito concreto. Não podia concordar mais com aquilo que a Rita está a dizer, o envolvimento do top management é essencial, não é? Portanto, para isto acontecer. Mas também um papel de inspiração da sociedade, portanto, as próprias empresas têm que ter um papel de responsabilidade para além daquilo que é o seu âmbito de atuação mais direto. No caso da ANC, nós temos mais de 36 mil colaboradores, portanto, imaginem o número de famílias que nós impactamos com aquilo que são as nossas políticas, mas também temos milhões de consumidores que passam nas nossas lojas todos os dias. Portanto, este papel de inspiração e de modelação da sociedade para que seja mais inclusiva é fundamental. É verdade, é que neste papel privado tem havido um esforço nos últimos anos, sobretudo nos últimos anos, 4, 5 anos,
cerca de 80% das empresas da EMEA estão a fazer um esforço incremental ou significativo no avanço destas políticas de inclusão. Isto feito, nada acontece se o nosso comportamento é individual, enquanto sociedade. Portanto, isto não pode ser uma responsabilidade do outro, não pode ser responsabilidade de um projeto, de uma equipa de inclusão, tem que ser minha responsabilidade. E, portanto, nós temos, e já adiantando aqui muito, muito brevemente, mas nós temos 5 dimensões de diversidade que estamos a endereçar e 3 princípios. Esta é a nossa estratégia, muito simples. E um dos princípios é precisamente o princípio da responsabilidade. Nós acreditamos que a inclusão traz benefícios para toda a organização, se calhar vamos falar disso mais à frente, o que é que são esses benefícios, mas também tem que ser uma responsabilidade individual do usuário. Eu não posso olhar para o lado, eu tenho que identificar quais é que são os meus enviesamentos, onde é que eu estou e onde é que posso melhorar, e ajudar o outro a estar mais incluído. Portanto, há aqui este trinómio, institutos públicos ou legislação, as empresas privadas e cada um de nós, isto tudo tem que funcionar em prol de uma sociedade mais inclusiva. Antes de passar a palavra à Carla, acho só preponderante perguntar-lhe uma coisa, Catarina, que é, quando nos falava neste papel preponderante da responsabilidade, daquilo que tem que ser a nossa responsabilidade, há aqui algum perigo acrescido ou não de entrarmos no campo da obrigatoriedade, ou seja, de tornarmos isto uma obrigação? Incluir deve ser uma obrigação, Catarina. Para mim não há outra forma de colocar, não é? Portanto, não incluir devia ser proibido, porque trata-se, se nós não incluirmos, não estamos a considerar o outro, não estamos a permitir. Eu acho que nem é inteligente não incluir, não é? Porque nós sabemos que há uma série de benefícios, a Rita já falou, a Carla também, de inovação, de melhores resultados, de equipas mais diversas terem resultados financeiros, estamos a falar de resultados financeiros. Portanto, nós sabemos, por exemplo, no caso das mulheres, a OCDE vem dizer que as mulheres, quando bem integradas no mercado de trabalho, tipicamente investem mais nas suas comunidades do que os homens. O que tem efeitos na redução das inequidades, na promoção investem mais na educação dos filhos. Portanto, se nós estivermos a negar a alguém ou a não incluirmos, estamos a dizer que aceitamos ter uma sociedade menos rica, menos próspera para todos. Portanto, sim, eu aqui correndo o risco de ser polémica, eu acho que não incluir devia ser quase proibido. Estarmos aversos a esta mudança, é também estarmos aversos a um progresso e aos bons resultados que esse progresso, como a Catarina dizia aí bem, traz, tanto para as privadas como para as públicas. É assim, Carla? Sim, e para o setor público a responsabilidade ainda é mais acrescida, não é? Porque, de facto, o setor público tem que servir aqui como exemplo, como farol orientador daquilo que são as políticas públicas e dar um exemplo depois para o privado, e aliás tem sido isso que tem acontecido nos últimos anos, com uma adoção clara, assumida e bem definida de políticas públicas que promovam não só a igualdade entre mulheres e homens, como necessariamente a inclusão de uma forma mais abrangente também. E por isso nós podemos dar vários exemplos, desde as cotas, por exemplo, a Lei 62 de 2017, que obriga às cotas mínimas de participação de mulheres nos órgãos de administração, a conhecida lei também das cotas na representação para a eleição de cargos públicos e políticos, e isso foi determinante. Nós hoje não teríamos, se calhar, evoluído da forma que evoluímos ao nível das políticas públicas de promoção da mais igualdade, mais inclusão, se não tivéssemos também mais mulheres no Parlamento e mais mulheres nos governos, nos sucessivos governos desde há uns anos para cá. E isso tem todo um impacto enorme nas nossas vidas, e eu acho curioso a Catarina Fernandes ter referido há pouco um dos exemplos que é precisamente que eu uso muitas vezes. As mulheres têm um efeito multiplicador daquilo que é o rendimento. Eu costumo dizer às vezes que
se querem resolver o problema da fome, o problema da desigualdade, ponham dinheiro nos bolsos das mulheres, sobretudo, e há situações, por exemplo, em África, na África subsaariana, e há muitos projetos que foram desenvolvidos em África, sobretudo no âmbito do microcrédito, em que, de facto, se as mulheres receberem dinheiro, investem esse dinheiro na educação dos filhos, na saúde dos filhos, e criam riqueza, conseguem multiplicar esse rendimento. E isso é algo que nós temos também que aprender e perceber que as mulheres são metade da população mundial e durante muito tempo isto foi esquecido. Nós não estamos a falar, quando falamos de mulheres, não falamos de uma minoria, falamos de metade da população mundial, que ainda por cima, às vezes digo isto um pouco por piada, mas não é, ainda por cima que é mãe da outra metade, não é? As mulheres a metade e são mães da outra metade. E por isso, de facto, hoje em dia, e tendo em conta o caráter específico da CIT, que é focado muito nas questões da promoção da igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho, de facto, não podemos continuar a ignorar esta que é uma realidade e a continuar a permitir que as mulheres estejam invisíveis. Aliás, este conceito da invisibilidade da mulher foi um conceito que tem sido muito discutido, que começou a ser debatido com a Virginia Woolf, mas que recentemente também tem sido abordado, até num livro muito recente, que eu pessoalmente gosto muito e que recomendo, que é o Mulheres Invisíveis, da Carolina Criado Pérez, e que nos dá uma série de exemplos e de dados em como é fundamental nós termos esta consideração da diversidade e da participação e da consideração daquilo que são os dados femininos para a sociedade e para a contribuição também da evolução da sociedade. Excelente. Fica a sugestão de leitura também a quem acompanha este webinar. Queria perguntar-vos ainda também, tendo em conta a vossa experiência nas vossas equipas ou em equipas de outras empresas que tenham conhecimento, a importância de ter uma equipa heterogénea. E quando falamos de uma equipa heterogénea, falamos com diferentes culturas, diferentes idades, diferentes nacionalidades, diferente educação e, obviamente, diferentes géneros. Em que medida é que isso foi ou tem sido um fator diferenciador na vossa experiência? Se calhar posso começar. Sim. Em 2021, a revista Forbes, nomeou a Merck, o grupo Merck, como uma das maiores companhias amigas das mulheres. Como referíamos há pouco, a heterogeneidade não é só de diversidade ou de género, mas pode ser de muitos outros elementos. Eu acho que na Merck é fundamental esta heterogeneidade de todos os tipos, de culturas, de géneros, de idades, enfim, porque só essa diversidade é que vai trazer uma mais-valia para a organização, novas ideias, a tal inovação que falámos há pouco, e vai ser essa que vai tornar o fator diferenciador desta organização versus outras organizações, nomeadamente dentro do mesmo setor. Existem estudos que comprovam isso mesmo, a Catarina já mencionou algum deles. Há pouco tempo a Merck também lançou um estudo em que reforça exatamente esse aspecto e, portanto, a heterogeneidade é fundamental. Eu trabalho na Merck como responsável de comunicação da Merck em Portugal e também em Mid Europe, num universo de 27 países, e se há coisa da qual estamos muito orgulhosos é exatamente essa heterogeneidade que existe e da diversidade que existe nas equipas a todos os níveis, porque esse vai ser, sem dúvida, um fator diferenciador para nós. Catarina ou Carla, não sei se querem completar de alguma forma, tendo em conta também a vossa experiência. Sim, eu acho que só que acrescentar algo que tem a ver, enfim, com as outras dimensões, não é? Portanto, para nós é claro, a dimensão de género foi uma das dimensões prioritárias das nossas 5 que quisemos promover, mas depois temos as incapacidades, o LGBTQIA+, as nacionalidades e etnias e as gerações. E, portanto, nós acreditamos que, de facto, são estas diferentes dimensões de diversidade que, quando acionáveis, trazem aqui bastantes resultados. No caso das incapacidades, e aqui também, Carla, também resultante, quer dizer,
calhar ativado por uma legislação, não é? Por uma legislação de 4 de 2019, embora isto já estivesse muito naquilo que era a nossa forma de estar, e já tínhamos muitas pessoas com incapacidade integradas. Nós, no ano passado, testamos um modelo de inclusão de pessoas com incapacidade do foro intelectual, para perceber como é que isto funcionava, se não funcionava, que cuidados é que tínhamos que ter no recrutamento, na avaliação destas pessoas, na integração, na formação das pessoas que as recebiam, enfim, fizemos todo um processo que acreditamos que correu muito bem. Foi um projeto piloto em que começamos com 15 e fizemos contrato de trabalho ao fim de 6 meses a 12 deles, sendo certo que as restantes 3 saíram por vontade própria, uma para ir fazer um mestrado, outra com um problema médico, mas correu muito bem, portanto acho que foi exemplar. E isto só para dizer que esta questão das incapacidades é muito boa também para as equipas que recebem, não é? Mesmo quando estamos a falar de incapacidades. Nós fizemos, para efeitos internos, filmamos-los a todos, fomos às lojas, falamos com os diretores de loja, com as pessoas que os tinham acolhido, e há uma diretora de loja que me diz: Catarina, eu tenho uma loja tão difícil, agora integrarmos uma pessoa com incapacidade, mas olha, isto era o que eu pensava há 3 meses atrás, porque agora, isto é real, ok? Completamente real. Agora, a minha equipa está diferente, a minha equipa, que era uma equipa, pronto, com mais dificuldades, com muito turnover, neste momento as pessoas têm um grande sentimento de pertença. Todas estas pessoas têm tutores internos, nesta especificamente tem 2 tutores internos, que me diziam para o vídeo: este nosso colega leva um bocadinho de nós para casa e nós levamos um bocadinho deles para casa também. Portanto, este sentimento de pertença, de colaboração e de empatia, quando nós estamos a falar que a empatia, quando falamos de competências de futuro, a empatia é uma das competências essenciais de futuro, e nós andamos sempre a ver como é que nós ensinamos empatia. Se calhar ensinamos empatia ao integrarmos pessoas diferentes de mim. E ao promover situações em que eu tenho que aprender com o outro, deixar-me levar, ser mais colaborativa, ter mais calma em algumas situações. Isso é uma forma de ensinar também competências de futuro. Portanto, a inclusão tem estas dimensões todas muito positivas para o desenvolvimento das próprias equipas. Só para acrescentar aqui uma dimensão diferente. E bem. Falamos, portanto, aqui desta parte importante que é contratar e atrair pessoas, e se calhar dando aqui a palavra à Carla, como é que podemos unir forços, porque aqui falamos sempre de unir o trabalho de vários departamentos, tanto de comunicação como os responsáveis de equipa, etc., como atrair e contratar os melhores candidatos para termos estas equipas heterogéneas. Antes, mas não é muito difícil se as pessoas, desde logo, serem contratadas com base nas suas qualidades específicas, e cada pessoa é uma pessoa diferente, e também depende, nós quando estamos a falar num processo de contratação, e embora isto não seja muito o âmbito da CIT, mas creio que quando se fala num processo de contratação, a responsabilidade não é só daquele que está a ser contratado, mas de o que é que quer a pessoa que está a contratar. E das duas, se esta pessoa que está a contratar já está consciente, já percebeu que precisa de uma equipa mais diversa, uma equipa heterogénea, e que tem consciência que se tiver diferentes indivíduos com diferentes formas de pensar, isso enriquece. Eu pegava numa expressão da Catarina, que dizia que realmente as pessoas aprendemos sempre com os outros, e quanto mais diferentes são as nossas formas de ver o mundo, de encarar a realidade, mais aprendemos também e mais conseguimos evoluir. E lá está, esta questão da diversidade depois leva-nos para aquilo que eu há pouco falava, para maior inovação, e lá está, para uma maior evolução também enquanto seres humanos, e é isso que nós temos feito ou procurado fazer nos últimos anos, e ao cada vez mais assumirmos como prioridade construirmos uma sociedade
mais inclusiva, com mais igualdade, com mais participação, com mais diversidade, não é? Também estamos a assumir que estamos a tornar-nos uma sociedade melhor, ou pelo menos que esse é um objetivo que estamos a prosseguir, e temos essa consciência. E temos a consciência que isso é importante, porque senão, se nós não tivéssemos, e do ponto de vista da ação pública, não é? Se isso não fosse importante, não fazia sentido um organismo como a CIT existir. A CIT existe porque, de facto, nós, enquanto sociedade, e neste caso a área política, entende que é fundamental termos um organismo que promova esta igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho como sendo um fator positivo e um fator de crescimento e de evolução da sociedade. E esse eu acho que é o dado mais importante que temos que reter, e de facto quando estamos a falar ao nível da contratação deve sempre ter-se isto em consideração, a forma como as pessoas são diferentes e a forma como essa diversidade e essa diferente forma de ser pode enriquecer as organizações, no fundo. Claro. Catarina, a Catarina partilhou há pouco alguns exemplos práticos da SONAI. Eu agora dirigia se calhar para a Rita para exemplos práticos de iniciativas que tenham sido implementadas na Merck, exatamente para ajudar a criar ou a enaltecer aquilo que é esta cultura de diversidade e de inovação. Obrigada, Catarina. Eu acho que, antes de mais, no seguimento do que a Carla acabou de referir, eu gostava também de fazer uma menção ao trabalho que a CIT tem feito, nomeadamente com a criação do Fórum IGEM, o qual a Merck recentemente integrou com muito orgulho, e gosto de dizer que já faz parte de uma das boas práticas que nós, enquanto empresa, estamos a promover e a fazer. A Merck, no seu todo, tem tomado o tema da diversidade, equidade e inclusão como um tema prioritário, com grande foco a nível global, a nível de grupo, e cada país tem estado a lançar as suas ações. Portugal recentemente fez um estudo que iniciou exatamente este levantamento de uma fotografia da sociedade portuguesa para que pudéssemos começar a iniciar o debate. Como resultado disso, fomos convidados para integrar este Fórum IGEM, e o Fórum IGEM engloba, Carla, se me permite, 73 organizações públicas e privadas de diversas dimensões, e só pelo facto de estarem reunidas a discutir o tema de forma regular e com temas estratégicos regulares, significa que já existe pelo menos aqui um grupo forte de organizações que está a querer mudar, influenciar positivamente a sociedade, porque no fundo é isso que também queremos fazer, não é? Deixar um legado, uma transformação na sociedade e cada um de nós contribuir com a nossa parte. A Merck tem então feito este percurso de integração no Fórum IGEM e lançou recentemente uma parceria com a IES Business School, em que a ideia é reunirmos ou integrarmos cerca de 14 organizações de todos os setores de atividade, fora da atividade que nós próprios temos, da área farmacêutica, portanto, setor de consumer, grande consumo, transportes, seguradoras e por aí fora. É um trabalho que a própria IES Business School está a contactar as empresas e vamos estar a promover, exatamente com o objetivo de forma regular conseguirmos avaliar o que está a ser feito nas empresas, mas nos próprios setores. Ou seja, a Merck terá que ter um papel, no âmbito do nosso projeto, terá que ter um papel farol daquilo que está a ser feito no setor farmacêutico. Da mesma forma que as outras empresas convidadas também terão que ter algum tipo de representatividade ou influência dentro do setor que estão a representar nesse projeto. E a ideia é, de forma consistente, fazermos estudos que envolvem estas empresas e, eventualmente, até a nível da sociedade portuguesa, para começarmos a construir uma fotografia consistente e analisarmos o progresso das alterações das políticas e das boas práticas que estamos a fazer ao nível das empresas. E pronto, assim a título curto, temos uma série de iniciativas a nível global,
integração do LGBTQ, iniciativas mais ao nível do cuidar das pessoas com capacidades. Temos fortes projetos na área dos cuidadores informais, que é uma área de forte, como é que eu ia dizer, de grande foco por parte da companhia, quer a nível global, quer em Portugal, e portanto é com enorme orgulho e com foco que permanecemos firmes nesta jornada da diversidade. Eu vejo que a Carla está a querer comentar, julgo que em relação ao fórum. Por favor, Sim, Carla. Quero porque de facto, e não queria deixar fugir a oportunidade, uma vez que a Rita fez referência ao Fórum IGEN, há uma coisa muito importante que tem que ser esclarecida, e aliás que a SONAI-EMC também aderiu. Nós estamos agora aqui perante dois recém-membros deste Fórum IGEN, mas em relação ao Fórum IGEN há uma coisa que é muito importante referir, é que a participação no Fórum é completamente voluntária. A CIT, o Fórum surgiu há quase 10 anos, completa no próximo ano 10 anos, a convite da CIT, mas as empresas que inicialmente eram 21 aderiram de forma completamente livre, voluntária, e hoje em dia, e à medida que os anos foram passando, e hoje já são 73, as empresas e as organizações que integram este fórum fazem-no de forma completamente voluntária, precisamente por esta razão que a Rita referiu, porque cada vez mais, isso é muito positivo, as organizações reconhecem que ter uma política direcionada para a promoção da igualdade entre mulheres e homens, uma política direcionada para a questão da inclusão, para a questão da diversidade, para estes temas que são temas do novo mundo, cada vez mais traz um acréscimo, não só enquanto evolução das próprias organizações, evolução enquanto de uma forma de cultura organizacional, mas também, e há pouco já não me lembro qual das duas falava, mas isto também tem um retorno financeiro que se tem verificado que é positivo. Aliás, eu às vezes costumo dizer que foi fundamental também as organizações terem percebido que, para além da parte de trazer um acréscimo e um benefício de cultura organizacional, não é? Uma evolução, terem percebido que isso também traz um acréscimo ao nível do retorno financeiro. Isso também se traduziu num acréscimo financeiro, exato. É como se costuma dizer, é um pouco juntar o útil ao agradável. E tem sido essa uma realidade, e o Fórum tem sido, de facto, um sucesso, e tem evoluído ano após ano, e certamente continuará a evoluir com as novas adesões que tivemos este ano e com aquelas que já temos em lista de espera e com novos projetos para o futuro. Rita, eu creio que aqui ia haver uma intervenção, algures, ou não? Não, pronto, é reforçar tudo o que a Carla já referiu. Eu acho que quando falávamos agora dos benefícios financeiros, esse é um fator importante de reforçarmos e de repetirmos, porque muitas vezes para conseguirmos ter linguagem a nível executiva e política, é preciso utilizarmos factos para convencer as restantes pessoas a caminhar numa direção que para alguns é por paixão, ou por convicção, ou por propósito, e para outros temos que utilizar uma linguagem que os leve a caminhar na mesma direção que nós. Portanto, acho que os números têm peso, não é? Os números têm peso. Com certeza. A nível empresarial eles têm sempre muito peso, e a nível político também. Portanto, eu acho que é a tal linguagem comum e o caminho comum que temos que começar a falar para caminharmos numa mesma direção. Há pouco a Rita falava do estudo que foi realizado este ano em abril pela Spirituc com o apoio da Merck. Este estudo concluiu que vão ser precisos mais 30 anos para que o salário médio seja o mesmo para mulheres e homens. Se calhar puxo aqui a Catarina para não ficar desfasada das intervenções, para lhe perguntar se podemos ou não diminuir este período de tempo, e se sim, como? Ora bem,
Eu acho que devemos, não é? Acho que temos a responsabilidade de todos, mais uma vez, responsabilidade individual de todos de diminuirmos. 30 anos é muito tempo, não é? 30 É anos muito é muito tempo. tempo. Daqui a 30 anos, a minha filha já está no mercado de trabalho há 12, ela tem 6, não é? E, portanto, eu não quero que a minha filha entre no mercado de trabalho com, nem o meu filho, by the way, não é? Tenho um filho e uma filha, não quero que eles entrem no mercado de trabalho com um mundo desigual. Acho que eles nem percebem isso. Da última vez que tivemos, Rita, na apresentação do estudo que a Marco promoveu, eu contei esta história porque aconteceu mesmo no dia anterior a essa conferência, e para explicar que ia ter uma conferência sobre a igualdade de género, explicar o que era isso, o meu filho tinha 9 anos, e explicar esta questão da desigualdade salarial que ainda existe. E perguntar, os homens recebem mais que as mulheres em algumas funções, em algumas empresas, mas porquê? Eu disse, porque olha, porque é assim, porque historicamente, não, mas porquê? Eu quero perceber porquê, e portanto eu não parava de me perguntar porquê. Eu disse, Bernardo, é assim, mas vamos todos lutar para que deixe de ser assim o mais rapidamente possível, porque de facto, para uma lógica de uma criança que ainda não vê porque é que isso é assim desde sempre, não é? É muito difícil de explicar. Portanto, nós adultos temos essa responsabilidade de perguntar porquê e como é que acabamos com isso o mais rapidamente possível. Como é que o podemos fazer? Há aqui, em primeiro lugar, nós já dissemos, não é? Portanto, haver aqui uma estratégia muito clara, uma intenção formalizada numa estratégia, ter uma visão, uma consistência naquilo que se quer fazer é fundamental. Okay? Depois, isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso medirmos, mas medirmos de forma muito séria e minuciosa. Não basta medirmos, até porque depois há contra-argumentos que podem ser difíceis de dirimir. Nós temos, o que é que eu quero dizer de forma séria e minuciosa? Nós temos que medir as mesmas funções, mas também o mesmo nível de talento, o mesmo nível de desempenho. Nós não queremos mais, nós só queremos igual. E, portanto, vamos medir o que é igual. É muito importante fazermos essa medição. E mostrarmos esse business case, não é? Se há situações em que há essa desigualdade nas mesmas funções, para o mesmo nível de talento, para o mesmo nível de performance, então isso tem que ser alterado, ponto. Isso é uma responsabilidade de quem está à frente dos recursos humanos, de cada um de nós que é líder e que tem equipas. É a nossa responsabilidade de fazer, ninguém vai fazer por nós. E, portanto, se todos nós tivermos uma estratégia, medirmos de forma consistente e séria as mesmas coisas e assumirmos essa responsabilidade, tá? Espero eu que não sejam necessários 30 anos para acabar com a desigualdade. Carla, não sei se há Sim, algum comentário. este é um tema típico, não é? Que a CIT tem muito a dizer. E não nos focando nós só nos 30 anos que demora, segundo este estudo, que demoraremos a ter igualdade, foquemos naquilo que é a realidade hoje em dia, que nós temos uma desigualdade de 14% se considerarmos o salário base e que sobe para 17,1% se considerarmos o ganho, ou seja, tudo aquilo que acresce ao salário base, como prémios de produtividade, como horas extraordinárias, em que esta desigualdade entre mulheres e homens se agrava de forma significativa em 3 pontos percentuais. E isto equivale a sensivelmente 200 euros por mês. Na realidade são 223 euros por mês que as mulheres ganham a menos que os homens todos os meses. E isto é muito significativo. Como é que nós eliminamos esta desigualdade salarial e reduzimos estes 30 anos que estávamos a falar? Esse é o maior desafio e é o desafio que nós neste momento estamos a enfrentar. Portugal foi um dos países pioneiros a apresentar uma lei de transparência remuneratória, que depois, por força também da pandemia, acabámos por ainda não conseguir implementar a 100%, temos tido uma série de dificuldades, mas muito em breve vamos conseguir fazer tudo aquilo que está previsto na lei. Uma parte já está, nós hoje todos os anos temos disponível o barómetro das desigualdades, nós sabemos todos os anos de forma precisa qual é a desigualdade que existe entre homens e mulheres, e é um dado público e que está disponível no site do GEP, que é o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, mas também
temos cada vez mais adotado e reconhecido a importância de uma política de transparência remuneratória, e ao fazermos isto também temos que identificar a causa das desigualdades. E neste momento, eu posso já referi-lo, estamos numa fase mesmo final. A CIT está a elaborar um guia cujo objetivo é precisamente ajudar as empresas a fazer a avaliação dos postos de trabalho de forma objetiva e sem enviesamento de género, e para perceber onde é que estão as desigualdades, onde é que é feita uma ponderação diferente quando estamos a falar de um homem ou de uma mulher a desempenhar a mesma função. E esse é um dos elementos que também que integra esta lei, e é um dos desafios que a CIT tem pela frente. Aliás, devo dizer-vos que este documento, este instrumento, tem-nos levado mais tempo do que aquilo que nós pensávamos, não só porque é complexo, é baseado num que já existe da OIT, mas que é muito extenso. Nós quisemos fazer uma coisa mais simplificada e que fosse adequada àquilo que é a realidade empresarial portuguesa. E nós não nos podemos esquecer que em Portugal a maior parte das empresas são pequenas e médias empresas. Nós temos aqui duas grandes empresas, temos a América e temos a Continente MC, mas a maior parte do tecido empresarial português são pequenas e médias empresas, e muitos não têm responsáveis de recursos humanos. E por isso é muito importante, e nós tivemos muito essa preocupação de estar a construir um guia que possa ser facilmente utilizável por qualquer responsável de qualquer organização, sendo que nesta fase o guia estará disponível em documento escrito, mas nós a seguir, e logo que ele esteja pronto, vamos avançar para o projeto seguinte, que é transformá-lo numa ferramenta digital, porque todos nós sabemos que hoje em dia é muito mais fácil preencher os quadros no computador e clicar. Aliás, nós já fizemos isso com os planos para a igualdade, com o programa que temos e que criamos para ajudar também as empresas a elaborar os seus planos para a igualdade, e que também vamos ter novidades em breve, porque curiosamente, para além das empresas que estão obrigadas por lei e no âmbito da Lei 62 a ter planos para a igualdade, nós temos cada vez mais empresas que, não sendo obrigadas, querem elaborar os seus planos, e por isso nós estamos a criar uma forma de as empresas que não são obrigadas a ter planos para a igualdade também poderem recorrer a essa plataforma, a essa ferramenta digital, para elaborar os seus próprios planos, e até porque a ferramenta foi concebida de uma forma muito pedagógica, de forma também a instruir os responsáveis das organizações de como fazer para ter uma organização com mais igualdade e que esteja mais alinhada com aquilo que são as políticas que promovem a igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. E apesar deste trabalho incansável da CIT e destas ferramentas a que a Carla fazia referência, Rita, algum conselho ou algumas dicas para que empresas que ainda estão, eu diria que estamos todos ainda no processo de transformação, e isto será sempre uma coisa contínua, mas empresas que estejam ainda numa fase muito, muito primária nesta transformação para se tornarem cada vez mais diversificadas, um conselho e dica para que a diversidade se torne uma realidade nas suas empresas? Eu acho que já referimos aqui muitos desses aspectos, não é? Coisas tão simples como propositadamente, ou estarmos conscientes que é preciso fazer uma diferença na organização, na liderança da organização, mas também juntamente com os colegas, com os pares, criar essa sensibilização para a importância do tema é tipo o primeiro passo, se calhar, se pode fazer, sejam as empresas grandes, pequenas, independentemente das dimensões e do número de cargos que a empresa existe. É conscientemente provocar a discussão, ter a conversa, criar a sensibilização e a consciencialização para a importância de termos estas políticas de igualdade, diversidade e por aí fora. Depois, se calhar, numa fase um pouco mais avançada, e na linha com o que a Carla acabou de referir, se calhar já existem outros exemplos de políticas de igualdade e diversidade que podem ser simplesmente adaptadas e postas em práticas pelas próprias empresas, independentemente das tais dimensões que as mesmas possam ter.
Mas acho que tudo começa com este comportamento de liderança, com esta consciencialização e sensibilização para o tema, e depois então sim colocar as políticas e as práticas em ação, não apenas falar, mas colocar ações em prática e fazer a diferença. E porque já estamos também a falar de futuro e daquilo que podemos fazer no futuro, deixem-me apenas fazer este breve parênteses para as pessoas que nos assistem, se quiserem colocar questões. Eu não fiz esta nota introdutória no início da nossa conversa, mas para quem quiser colocar questões às nossas convidadas, pode fazê-lo através do chat do Facebook da Merck Portugal, onde este webinar está a ser transmitido, que vamos deixar aqui alguns minutinhos para que possamos responder a essas perguntas, se elas existirem. Mas, porque estávamos a falar de futuro, foi muito engraçado porque na altura em que comecei a preparar este webinar, encontrei uma frase preponderante e de alguém que teve um papel significativo naquilo que foram campanhas icónicas, nomeadamente da United Colors of Benetton, o fotógrafo e criativo dessas campanhas dos anos 90, que era Oliviero Toscani, disse que o futuro dependerá da forma como usamos a nossa inteligência para nos integrarmos com o outro e para superarmos o medo. Catarina, é possível que quando falamos nestas barreiras que ainda temos que ultrapassar ou no caminho que ainda temos que percorrer, falamos também do medo do outro e do medo do desconhecido? Sem dúvida, não é? Quer dizer, aquilo que é desconhecido dá-nos sempre assim um friozinho na barriga. Serei eu capaz de dizer as coisas certas às vezes, não é? Eu acho que há um receio e aqui nos vários projetos que nós temos vindo a implementar há sempre um receio inicial. Falei há bocadinho do projeto das incapacidades. Se calhar eu não vou saber dizer, e o que é que eu digo? Digo uma pessoa com incapacidade, digo uma pessoa com deficiência, vai logo da forma que nós nos dirigimos, ofereço ajuda, espero que a pessoa peça. Há todo um medo à volta da forma como nos devemos dirigir e às vezes é tão simples como vamos tratar o outro como uma pessoa. É tão simples quanto isso. E portanto, não pressupormos nada, é tratá-lo como um ser humano, não é igual a ninguém, é igual a ninguém, mas como um ser humano. E há esse medo, efetivamente, mas é preciso, e a diversidade e a inclusão nestes projetos serve também para nós nos pormos em questão, e nos pormos em questão todos os dias. E eu costumo, nós temos apostamos muito no ano passado e este ano, e vamos continuar a apostar em formação em preconceitos inconscientes. E temos um módulo específico para lideranças de primeira viagem, enfim, aprendem imensas coisas e tem lá um módulo também sobre preconceitos inconscientes e sobre diversidade e inclusão. E esse módulo sou eu que dou. Depois há uma série de outras coisas que temos uma empresa externa que nos ajuda. E eu dou sempre este exemplo. Eu, quando estava a analisar estes temas da diversidade e inclusão e dos preconceitos inconscientes, havia um site da Harvard Business School, que era o IAD, onde nós podíamos testar o nosso preconceito inconsciente. E eu já tinha estudado imenso sobre o tema e disse, bem, nós temos que fazer por dimensões, do género, do LGBT, eu disse, vou fazer do género, eu não tenho certeza absoluta em ver dimensão inconsciente. Portanto, eu vou fazer. E fiz, e no final deu que eu tinha um preconceito inconsciente, que eu associava, eu já fiquei danada comigo, não é? Quer dizer, fiquei logo mal disposta naquele dia, mas isto é importante, é um preconceito inconsciente porque eu associo inconscientemente as meninas a cursos mais de letras e os meninos a cursos de ciências e de matemática. Okay? Portanto, e o que é que isso diz da forma como eu vou educar os meus filhos? Passado este choque inicial, e portanto este confrontar do medo, eu tenho um preconceito inconsciente, o que é importante é nós tomarmos essa consciência. E a seguir dizer como é que eu vou mitigar isto. Não o vou resolver, porque já sabemos que os preconceitos não os conseguimos resolver de todo, mas eu posso implementar estratégias de mitigação para o futuro, na educação dos meus filhos, na forma como contrato as minhas equipas e na forma como interajo com as outras pessoas. Portanto, diversidade e inclusão trata-se de nos conhecermos a nós próprios, de nos pormos desconfortáveis, mas de nos predispormos a sermos melhores. E, portanto, e isto é a beleza da coisa, não é? O medo
pode-se transformar numa coisa altamente inspiradora. Portanto, é um bocadinho isso. Só dar um exemplo final, que eu acho que pode ser relevante. Nós estamos no mês do orgulho, em que estamos a celebrar algo que toda a gente devia saber de onde é que vem e estudar um bocadinho o que é que aconteceu em 1968 e dos direitos da comunidade gay, e estamos a lançar uma campanha LGBTQIA+, dentro da organização pela primeira vez. É uma campanha de sensibilização, uma campanha pedagógica, em que todos estamos a aprender, em que eu estou a aprender, temos tudo para fazer, mas acho que temos tido a estrutura, a coragem e a humildade de começar e de ir fazendo. E há uma frase que eu gostava de partilhar convosco: a importância de dar visibilidade às coisas. Dar visibilidade trata-se muitas vezes de desconstruir clichês e muito de podermos potenciar discussão sobre o que é o normativo, sobre o que é a normalidade, que nos desconforta a todos, não é? Que nos dá medo. E é daí que vem uma compreensão do outro. Quando nos pomos desconfortáveis, vem a compreensão do outro, vem maior tolerância e uma verdadeira inclusão. Portanto, acho que é importante, o medo não nos deve paralisar. Vamos para a frente com humildade e vamos fazendo. Carla e Rita, algumas considerações finais sobre este caminho que ainda temos que percorrer? Bem, o caminho que ainda é muito longo, não é? Aliás, voltando ao Fórum IDGEN, que lançou no ano passado um livro cujo título é precisamente esse: Um Longo Caminho para a Igualdade, que ainda há a percorrer, e que deve, desde logo, começar pelo reconhecimento que esta desigualdade existe. E às vezes isso não acontece. Ainda continuamos a ouvir um discurso: não, isto era antigamente, hoje em dia já não há desigualdade, as mulheres estão iguais aos homens. Não é isso que os dados dizem, não é isso que cada vez que se faz um estudo, não é essa a conclusão a que nós chegamos, bem pelo contrário. E por isso há este caminho a fazer, e há outra coisa que eu gostava de falar, e não queria deixar passar em branco, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Todas estas questões que nós tivemos hoje aqui a falar, não é? Desde a igualdade de género, a questão da inovação, a questão da redução destas desigualdades, da inclusão, do trabalho e do crescimento económico, tudo isto são objetivos que integram os objetivos ODS que a ONU estabeleceu para 2030. 2030 está aí. E não creio que nós estejamos a fazer o caminho ao ritmo que devíamos estar a fazer para conseguirmos chegar a estes objetivos, e muitas vezes não o fazemos porque nos falha essa parte inicial, que é reconhecer que temos um problema e reconhecer precisamente que é esse caminho a fazer. Era uma nota que eu gostava de deixar, e por isso também deixar o reconhecimento a todas as organizações que não só que integram o Fórum IDGEN e que reconhecem a importância destas temáticas, mas também outras que, não integrando o Fórum, no seu dia-a-dia têm estes temas com preocupação e procuram, dentro daquilo que lhes é possível, promover políticas de trabalho mais inclusivas, com mais igualdade, com as questões da proteção da parentalidade. Nós acabámos até por não falar das questões ao nível da proteção da parentalidade e da parentalidade partilhada, de incentivar também e de não, de certa forma, estigmatizar os homens que querem assumir as suas responsabilidades parentais. Isto existe. E que infelizmente os números ainda são tendencialmente negativos para as mulheres, não é? Aliás, um dos fatores que ainda continua a ser apontado como penalizador para as mulheres é a questão da maternidade, é o principal. E depois, quando estamos perante homens trabalhadores que querem assumir as suas responsabilidades parentais, eles próprios começam a ser estigmatizados, não da mesma forma das mulheres, porque as mulheres são penalizadas, mas porque são, de certa forma, quase que gozados, não é? Por estarem a querer exercer uma função que não é deles, que devia ser das mulheres.
E este é um problema que nós ainda temos que ultrapassar e é aquilo que nos falta fazer, que é esta evolução cultural. Nós, e Portugal, em termos de legislação, podemos dizer que está praticamente tudo feito. Nós temos uma legislação boa, completa, temos uma série de diretivas que agora estão em construção a nível europeu, mas que nós já temos leis que já nos antecipamos, a Women on Board, nós já temos a Lei 62, a Lei da Igualdade Salarial, a Diretiva da Igualdade Salarial é muito baseada naquilo que nós temos. Agora, há uma coisa que nos falta, que é alterar as mentalidades, alterar a forma de pensar. E esse, sim, é o trabalho mais difícil que temos pela frente e esse, sim, é o verdadeiro desafio. Completamente Rita. de acordo. Peço desculpa, completamente de acordo. Eu acho que, e ainda bem que falou nos objetivos da sustentabilidade da ONU, porque nós na Merck também temos esse objetivo de, em 2030, termos uma igualdade de género nos cargos de liderança na Merck. Neste momento acho que, a nível da Europa, cerca de 44% das mulheres já estão em cargos de liderança, portanto existe o objetivo de mantermos a igualdade, e em Portugal os cargos de liderança estão 50-50, portanto somos um caso de sucesso aqui em Portugal, mas sem dúvida que a questão das mentalidades é a principal questão que é preciso resolver e que vai levar tempo. Eu sou mãe de 3 filhos, considero-me uma sortuda e afortunada de ter encontrado empresas, empregadores que apostaram em mim independentemente de ter ou não filhos e ter que dedicar atenção aos filhos, e no fundo é preciso encontrar este match perfeito entre a pessoa e o empregador para ser bem sucedido, mas é preciso continuarmos juntos a trabalhar nesta alteração e nesta mudança de mentalidades que começa em cada um de nós. A Catarina já o referiu várias vezes, mas sem dúvida começa nesta autorreflexão para depois conseguirmos mudar quem nos rodeia e, no limite, as empresas e a sociedade. Sendo que tenho a indicação que não temos perguntas no chat, deixo só o canal aberto para que possam fazer algum comentário final, cada uma de vós, para fecharmos a sessão. Se não houver da vossa parte. Pronto, então eu faço Rita, o comentário sim. final. Para sim, mim, é um prazer enorme poder parar no nosso dia-a-dia para juntos termos estas discussões em aberto e partilharmos os nossos pensamentos com mais pessoas, com mais portugueses e começarmos aos poucos a contribuir ativamente para esta tal alteração que tanto falámos ao longo deste evento. Quero acreditar que este é apenas um ponto de partida para mais eventos desta natureza, e quero agradecer à Carla e à Catarina e a ti, Catarina, por termos podido juntas refletir um pouco sobre este tema tão importante para a nossa sociedade. Catarina Fernandes. Só agradecer, obrigada Rita e obrigada à Marco, naturalmente, pelo convite para estar aqui. E à Carla, que foi um gosto estar aqui no mesmo painel que ela, portanto, e a ti também, Catarina, pela moderação. São sempre momentos inspiradores e de grande aprendizagem. Muito obrigada. E Carla? Bem, e agora eu, antes de mais, e obviamente quero felicitar a Merck e também a SONAI pela iniciativa deste webinar. É de facto assim que se começa, mas também deixar uma sugestão, porque num webinar sobre diversidade, Temos que ter nós mais acabamos diversidade de género. Nós estamos mulheres. A cometer o erro que durante muito tempo e que eu acho que tem atrasado a evolução no que se refere à evolução entre a igualdade entre mulheres e homens, porque falamos muito para dentro. Nós temos feito este trabalho, tem-se feito ao longo dos anos com os movimentos feministas, muito direcionados para as mulheres e para o empoderamento das mulheres, e temos que falar mais para os homens, temos que sensibilizar mais os homens para estas questões, ouvi-los também, temos que querer mais homens feministas, não é mal nenhum, queremos mais homens feministas, e por isso fica o desafio, se falarmos também sobre diversidade, mas também trazendo os homens, porque de facto
é também para aí que temos que falar, e é também essa outra metade da população mundial que temos que trazer para este lado como aliados nesta que é uma luta de séculos, e que não há meio de ter fim. Claro que sim, Carla, e se calhar fica... Desafio aceito, exato. E fica aqui o desafio aceito, porque acredito honestamente que este pode ser o primeiro de muitos webinars que tentámos aqui alavancar e que possam surgir para que continue a haver esta discussão saudável sobre uma temática tão importante quanto diversidade e inclusão. O meu painel terminou, eu diria, com chave de ouro. Não posso acrescentar mais nada sem ser que desejo que de facto sejam exemplos práticos como os que foram relatados aqui, que continuem a inspirar. Eu, como moderadora, fiquei muito inspirada pelos vossos depoimentos, e só posso agradecer a cada uma de vós por ter participado e a quem nos seguiu ao longo desta hora de conversa. Uma boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada e boa tarde. E até breve. Até breve. Até breve.